Olá, tudo bem? Forte abraço! Hoje, dia 25 de fevereiro, nós aqui no Play no Esporte da UB Play TV, estamos abraçando você, desejando para uma quarta-feira. Quarta-feira, meio-ca da semana. Tudo bem com você? Quarta-feira é dia de... Parou, vai, não, lateral, falta. É dia dele. Professor Gessé Marcelo, tudo bem? Qual é a do dia de hoje? Olá, professor Ivan. Olá, vocês que nos assistem. Hoje nós vamos falar de um lance que eu trouxe no programa passado com relação à regra de futsal, que é sobre o equipamento obrigatório do jogador. Então, relembrando a vocês a pergunta era o seguinte, professor. Em uma situação onde o atleta está de posse de bola, ele perde seu equipamento obrigatório, no caso é o tênis, e neste momento a posse fica com sua equipe, eles trocam um passe por 1 minuto aproximadamente, e nessa situação a bola volta para ele, para o jogador que está sem o equipamento obrigatório, que é o tênis, e ele faz o gol. Aí tinha algumas alternativas. Alternativa, você valida o gol. Alternativa, de repente, você para o jogo, aplica cartão amarelo. Tinha uma alternativa, de repente, você não faz nada. Não, alguma coisa tem que fazer, E para você que é torcedor, que estaria como árbitro, o que você fazeria numa situação dessa, hein? Quero saber do professor Ivan aqui. Professor, jogador perdeu seu equipamento obrigatório em uma posse de bola, a bola retorna para ele e ele faz o gol. E esse equipamento é o tênis, ele faz o gol sem o tênis. Veja bem, a minha opinião, foi área de basquetebol, não é? Um bom tempo, muito tempo atrás, digamos assim, não um bom tempo atrás, muito tempo atrás. Se a bola vem para ele, nesse instante ele perde o tênis, continua. Ele fizer o gol, continua. Agora a bola está entre o A e o B da minha equipe. Eu perco o tênis enquanto o A e o B estão com a bola. Quando vier para minha bola, para seu lance. Eu acho isso. Acertei? Olha, a gente vai saber se você acertou, professor, e você aí de casa que pensou, né, numa situação dessa. E eu falo para você, isso acontece sim, acontece no nosso amador, já aconteceu aqui em União da Vitória, Portunhol, na região, e no profissional também. O que eu quero trazer para vocês hoje aqui, professor, é o que a regra fala, né? Porque nós, árbitros, aplicamos o que a regra fala. Muitas vezes os torcedores, os representantes da equipe, eles falam muitas coisas sem ter o conhecimento da regra. Então vamos ver aqui o que a regra nos fala. Equipamento obrigatório. Então tem alguns itens ali dos equipamentos obrigatórios, que é a camisa, os shorts, caneleira, né, com relação ao capitão que tem que ter a braçadeira, as meias e tem o tênis, que é o equipamento obrigatório. Sem ele você não pode jogar. Mas abaixo do tênis tem a resposta para vocês. Então, se um jogador perde acidentalmente o tênis ou a caneleira, ele deve recolocar o equipamento logo que possível. Então, se ele conseguiu colocar o equipamento, ok. Se ele não conseguiu... Essa palavra aqui, ó, logo que possível. Isso, logo que possível. E se ele não conseguir logo que possível, a regra continua. E o mais tardar na paralisação do jogo seguinte. Se antes de eu marcar um gol ou estiver envolvido na obtenção de um gol, o gol deve ser validado. Para um pouco lá. Explica bem o que é uma paralisação do jogo seguinte. Muitas pessoas podem entender o seguinte: no próximo jogo da semana que vem, não é? Explica isso, por gentileza. A paralisação do jogo seguinte é a seguinte situação. Então estamos eu, professor, você aí de casa jogando conosco. Eu perdi o meu equipamento obrigatório, que é o tênis. A bola está de posse com o professor, a bola repassou para o outro colega, retornou a bola para a minha pessoa, tá tudo certo, né? Eu estou no seu tênis, tá tudo certo. Agora, numa situação dessa, a bola foi para o professor Ivan, o professor Ivan chutou a bola para fora. Opa, paralisou o jogo está paralisado. Certo, a bola está fora de jogo. Nesse momento, deve-se parar e ele tem que arrumar o seu equipamento obrigatório. Se acontecer que ele não arrumar o equipamento obrigatório, ele querer jogar sem o tênis, aí quando ele pega na bola, sim, né, é aplicado o cartão amarelo, tiro livre indireta a favor da equipe adversária no local onde ele estava de posse com a bola. Então é isso que a regra fala, pessoal. Trazer aqui uma situaçãozinha, professor, que acontece, né, muito em nossos campeonatos municipais, até mesmo porque às vezes o jogador está com pressa, não amarra o tênis, né? Ou a caneleira, né, professor? A caneleira aí, o pessoal gosta de usar aquela caneleira pequenininha, então ela pode ser que ela cai no momento da disputa, mas tem que seguir esses critérios da regra.
Seria isso com relação à regra, professor? Excelente, me tirou toda e qualquer dúvida. Então, não para enquanto, né, não é obrigatório parar o jogo porque perdeu o tênis, né? Não... Isso deixando bem claro que é no futsal, né? Agora eu quero trazer para vocês, aproveitando aqui, ainda temos alguns minutinhos para falar, professor. Claro. Nesse final de semana acontece o nosso campeonato varziano de futebol de campo, né? Como acontece o varziano, temos sequência do Cicobi lá de Irineópolis, Sim. Temos também o futebol do interior de Porto União, vários jogos. Isso mesmo, vários jogos e o importante para vocês saberem com relação à regra, cada modalidade tem a sua regra específica, né? Futebol 7, futebol de campo. Futebol de campo é um jogo o qual existe o contato. Existe o contato. Então, nós tivemos nesse final de semana alguns lances polêmicos do nosso profissional, né, professor? falar sobre isso, viu? Lá Bragantino, né, jogando, Sim. Acabou perdendo. E o Gustavo fez aquela besteira de falar aquilo, né? Foi falta. Professor, o que eu quero falar para você e para vocês que nos assistem, né? A gente tem acompanhado muitos lances de arbitragem e acontecem muitos lances duvidosos, mas o princípio que o árbitro tem com relação a faltas são critérios, né? Principalmente no futebol de campo, que tem mais contato. Então eu mesmo, quando estou apitando, né, o meu critério, conforme as equipes, não é qualquer faltinha. Encostou, segue. Encostou, segue. Encostou, segue. Encostou, mas é do começo ao final, né? Do começo ao fim. Encostou. E eu vi dois lances lá que a árbitra ela foi no mesmo critério dela, entendeu? Com relação à situação do pênalti, né? Se teve ou não teve o contato, ela usou o mesmo critério do começo ao fim. Então eu vejo que isso muitas vezes o torcedor, o jogador não entende. Por que eu falo que não entende? Porque quando é a favor dele, se ele encosta no adversário, tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, quando é contra ele, se o adversário encosta nele, principalmente dentro da área, ele quer o pênalti. Ele, a equipe, todo mundo grita que quer a falta. Mas não, o árbitro tem que ser sereno, milésimos de segundo para executar a sua função. Isso eu quero passar para vocês, começando o varziano nesse final de semana. A arbitragem já está se preparando, professor, vocês que nos assistem, treinando parte física, regra, posicionamento, postura, para trazer uma boa arbitragem para a nossa região. Posso falar uma coisa? Confidenciar para você? Eu sou muito, mas muito fã do varziano. A varziano tem muitas histórias. Eu ainda jovem ia lá assistir grandes atletas, Rosinha, que Deus o tenha, Cir Rodrigues, e vários ali. Dori Rosencheck, Xerife, assim, jovem, né? O Chuchu, o Kiko, vários atletas. E quando eram jovens, eu ia assistir, né? Como é bom o varziano. Eu sinto falta quando não tem varziano. Final de semana, com certeza, eu sempre ia lá e comia um pastelzinho. José, muito obrigado. Beleza, professor? Até semana que vem. Abraço, é um prazer tê-lo com a gente, Tudo viu? bom. Tá aí, gente, a arbitragem do professor Gessé, ele não só mostra o lance e explica, ele traz a regra. Esse é o diferencial. Nós vamos para o intervalo e logo voltaremos com mais informações.